Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro, Discipulado, o Ministério da Multiplicação, do Dr. Milton Jones, publicado pela editora Vida Cristã. Peço para que, se você é novo aí, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe esse vídeo aqui com seus contatos. E se ficar alguma dúvida do que eu vou ler aqui hoje, não fique com dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada e tudo isso gratuitamente para você, tá bom? E também para o seu crescimento espiritual, veja aí na minha playlist, eu já li aproximadamente uns 30 livros, falando aí sobre diversos assuntos bíblicos para o seu crescimento espiritual. Então vamos lá, hoje vamos ler o capítulo 11, que está falando sobre barreiras para o discipulado, os obstáculos de hoje. E diz o seguinte: nos dias de Jesus, o custo parecia ser o ponto principal e a razão para a falta de discipulado era aparente. O indivíduo não estava simplesmente disposto a computar o custo. Todavia, nos tempos modernos, o custo do discipulado e o plano da multiplicação de discípulos parecem ter sido envoltos numa miragem de religião. As razões básicas para a falta de fazer discípulos continuam as mesmas dos dias de Jesus. É conveniente, porém, examinar as igrejas e líderes hoje a fim de verificar como essas barreiras ao discipulado estão sendo manifestadas e também como são vencidas. Foi feita uma pesquisa entre 100 líderes de igrejas que se esforçavam para conseguir a multiplicação de discípulos através de seu ministério, a fim de obter informações sobre o que impedia as igrejas hoje de cumprirem o plano de Jesus. O discipulado foi definido como já feito neste estudo. Inúmeras e diferentes barreiras à multiplicação de discípulos foram incluídas na pesquisa, mas duas respostas surpreenderam todas as demais. Uma das razões mencionadas com mais frequência foi a das igrejas não divulgarem suficientemente o conceito do discipulado de multiplicação e, mesmo quando ensinado, ele não foi bem compreendido. Esta resposta ficou confirmada na própria pesquisa. Muitos dos líderes inquiridos não haviam entendido o plano de multiplicação. Quando lhes pediram para citar os obstáculos encontrados na multiplicação de discípulos, várias respostas refletiram problemas legítimos na igreja, mas não coincidiram com a natureza específica da falta em multiplicar discípulos. Ray Notgrens, um ministro do campus da Universidade de Mississippi, demonstrou sua ignorância do conceito nas seguintes palavras dele. Nós simplesmente não tínhamos conhecimento do método de multiplicar discípulos um a um, ensinando apenas uns poucos. Não fizemos isso por não considerá-lo essencial ao processo de restauração ou evangelismo. Esse tema não foi discutido, ensinado ou enfatizado em nosso movimento. A ênfase é geralmente dada ao ensino e transmissão do conhecimento intelectual das verdades da Escritura, especialmente certas doutrinas e ensinamentos que identifiquem nosso movimento, mas enfatizamos pouco tanto a aplicação desses princípios como o aperfeiçoamento de nossa vida de discipulado, disse ele. Outro ministro aqui em Corvallis, no Oregon, é o W. Greg Strauss, declarou:
O fato do discipulado da multiplicação ser um ensinamento bastante incomum nas igrejas de Cristo tem sido uma barreira para a sua prática. A maioria acha que colocar pessoas na água é tudo o que importa, e mesmo isso não é tarefa sua, disse ele. Outros acrescentaram que este conceito só pode ser compreendido a nível intelectual, mas não até o ponto de aplicação. Marty Fuca, ministro em Chicago, Illinois, comenta: os cristãos mais antigos podem compreender o princípio do discipulado da multiplicação, mas ele, através, não entenda a parte prática de como ajudar o jovem convertido, disse ele. Outro, Ken Ball, um líder da igreja em Seattle, Washington, acrescentou este ponto de vista. Os cristãos não possuem a percepção necessária, desculpa, para entender como a grande comissão do Senhor se aplica a eles pessoalmente. Eles sabem da existência do mandamento de fazer discípulos, compreendem o seu significado, mas não conseguem ver-se fazendo isso. Em consequência, falham na decisão de tentar e, fracassando nesse sentido, deixa de reivindicar a capacitação de Deus para levar a cabo a tarefa. Embora muitos possam admitir que é certo envolver-se seriamente no discipulado de outros, nunca chegam a tomar a decisão. A maneira tradicional de executar a obra é difícil de ser posta de lado. Embora Cristo tenha mostrado pelo exemplo a eficácia de investir grande parte da sua vida no ensino, especialmente de alguns, os 12, na realidade. A igreja moderna parece ter esquecido o método dele. Os meios legítimos, entre aspas, empregados para conhecer parecem ser as reuniões de massa e as aulas nas casas, que levam o indivíduo até o ponto da conversão, disse ele. A outra razão mais frequente apresentada como um obstáculo para a multiplicação de discípulos estava ligada à falta de exemplos a serem imitados entre os líderes, especialmente presbíteros e ministros. Alguns mencionaram a existência de uma série de padrão da igreja que não vem praticando o discipulado há anos e, em consequência, a maioria dos cristãos mais antigos se fixou nesse molde, deixando de pôr em prática o conceito e não dando aos cristãos mais jovens um exemplo a seguir. Isso se torna uma pedra de tropeço no que se refere ao discipulado no momento. Foi mencionado que esta falta de liderança por parte dos dirigentes da igreja se devia ao fato de ninguém ter feito deles discípulos. Um pregador em Aberdeen, Washington, o Starling Sherman, acredita que as maiores barreiras para o discipulado nas igrejas seja, abre aspas, os exemplos de não envolvimento e demonstração de desinteresse por parte de membros mais antigos, fecha aspas. Outro ministro de Pasco no Washington, o Tom Thorpe, viu como o problema principal a falta de, abre aspas, liderança profundamente espiritual, especialmente por parte dos homens de fé já grisalhos, fecha aspas. Ele também afirma: os homens e mulheres cristãos serão beneficiados se tiverem modelos mais velhos para imitar. Os líderes espirituais devem tornar-se nossos heróis, disse ele. O ministro do campus da Universidade de Montana diz,
o senhor Steve Sepp, diz, abre aspas, há poucos exemplos deste processo nos cristãos mais velhos, especialmente os que desempenham papéis de liderança. Isto torna mais difícil o discipulado de novos convertidos, porque não observam cristãos mais idosos fazendo isso, fecha aspas. Um instrutor bíblico de Columbus, o Tom Iacon, lá em Columbus, Ohio, também comentou sobre esse problema. Ele diz: os presbíteros e pregadores locais, se esta abordagem aos discípulos foi apresentada por um segundo ministro, consideram isso como uma ameaça ao seu ministério. Alguém está chegando para estabelecer uma base de força com o seu grupo de pessoas que são uma cópia perfeita do ministro que fez o discipulado, ou do lugar em que estudou o método, disse ele. Ray Notgras coloca parte da culpa sobre as atitudes e práticas dos pregadores. Ele diz: os pregadores têm mostrado uma tendência para fazer tudo sozinho sem delegar responsabilidade a outros, e quase sempre estamos dispostos a deixar que façam isso. Os pregadores têm mostrado inclinação para ostentar-se, procurando aumento de número, tentando batizar tantas pessoas quanto possível, sem preocupar-se em apoiar seu crescimento. Os pregadores tendem também a ocultar sua vida pessoal dos demais, enquanto o discipulado de multiplicação exige um estilo de vida completamente aberto, disse ele. A pesquisa continua, a pesquisa continha algumas outras barreiras que merecem ser mencionados. Entre elas, acha-se as propriedades colocadas na ordem errada pelos cristãos. Aliás, as prioridades colocadas na ordem errada pelos cristãos. A falha em concentrar-se apenas em algumas, falta de comunhão e fraternidade cristã da Igreja do Novo Testamento, falta de dedicação de dificuldade em mudar as antigas tradições. Subtítulo: Como superar os obstáculos. Esses líderes de igreja responderam à pergunta feita na pesquisa sobre como superar esses vários obstáculos à multiplicação de discípulos, com várias sugestões. Entre as ideias submetidas, duas respostas se repetiram mais vezes e ambas correspondem ao obstáculo já discutidos. Primeiro, foi enfatizada a necessidade de maior ensino bíblico nas igrejas com referência ao discipulado e especialmente com relação à vida de Jesus. Eles também expressaram a necessidade de voltar ao método de Jesus ao ensinar os doze e imitar o seu exemplo nas igrejas de hoje. Ray Notgras diz que a igreja precisa fazer o seguinte com respeito ao ensino da vida de Jesus. Ele diz: focalizar mais a vida e ministério de Jesus em nosso ensino e pregação na igreja, em lugar de dar maior destaque à intelectualização, à atomização e ao uso das doutrinas e instruções dadas por Paulo como texto. Temos de nos concentrar em Jesus e permanecer ligados à cabeça. O Tom Iacun afirmou que é necessário para a igreja, ele diz, estabelecer a base bíblica desta abordagem, apoiada no ministério pessoal de Cristo descrito nas Escrituras e também nos exemplos apostólicos de Paulo e seus colaboradores. O uso de manuais de discípulo deve ser mantido num mínimo e cuidar para que os conceitos não bíblicos sejam eliminados, disse ele.
Quando o exemplo e o plano de Jesus forem ensinados pela palavra de Deus de maneira pública e particular, o problema da falta de compreensão do processo de discipulado poderia ser então eliminado e mais pessoas motivadas a fazer discípulos. A segunda sugestão para vencer os obstáculos foi a de alguém que compreendesse o conceito começar realmente a discipular alguns. Surgiu-se que um ministro ou outro indivíduo que trabalhasse tempo integral na igreja levasse a efeito a tarefa. Todavia, enfatizou-se igualmente que o conceito deve incluir mais do que apenas os obreiros de tempo integral. Uma divisão entre clero, entre aspas, clero e, entre aspas, laicado, na questão de fazer discípulos, faz, na verdade, parte do problema como observado entre os que responderam à pesquisa. Caso os presbíteros não tivessem qualificações para exercer o discipulado, este ainda assim deveria ter lugar sobre a liderança de outrem. Mencionou-se também que pessoas de todas as idades, especialmente as mais idosas, deveriam ser discipuladas. O Tom Reynolds, o ministro de Malibu, Califórnia, sugere, abre aspas, começar com poucos e de boa qualidade. Fazer com que o ministro use bastante tempo para treinar 2 ou 3 homens, que por sua vez treinarão 2 ou 3 outros. Não suponha que os presbíteros sejam qualificados. Fecha aspas. Charles Steinitz, um instrutor bíblico de Durango, no Colorado, faz uma observação semelhante. Abre aspas. Numa igreja em que não se realizou um verdadeiro discipulado, o ministro pode iniciar essa tarefa entre alguns. Uma simples classe não será adequada. Fecha aspas. Mike Buckley, de Seattle, Washington, faz a seguinte sugestão. Ele diz que Efésios 4, 11 a 13 afirma que os líderes devem aperfeiçoar os santos. Se os presbíteros e ministros não puderem fazer isso, então outro evangelista deve ser chamado para ensinar esses homens a compreender o conceito de discipulado. Os homens precisam aprender a equipar/treinar sua própria família. Grupos pequenos devem ser usados na igreja para pastorear/treinar uns aos outros. Os cristãos mais amadurecidos devem escolher alguns cristãos menos maduros para ajudá-los a se desenvolverem, disse ele. Também Ken Ball oferece a seguinte solução. Ele diz: alguém ativamente envolvido na conversão de pessoas deve fazer um esforço especial para guiar esses candidatos a ganhadores de almas, orientando-os numa experiência prática. Os mormons têm muito sucesso com esta técnica. O Senhor talvez tenha enviado os discípulos 2 a 2 por essa razão. Em outras palavras, alguém tem de tomar a iniciativa de discipular os prováveis discipuladores. Isto exigirá muita perseverança por parte daqueles que se dispuseram a tomar a dianteira. Embora o processo seja provavelmente lento, a Igreja observará o método de discipulado do Senhor Jesus, tendo êxito num cenário moderno. Assim sendo, um pequeno grupo de homens dedicados terá de estabelecer um exemplo bem-sucedido. Enquanto isso, os que estiverem dispostos e tenham capacidade para tal, irão procurar outros que desejam exercer o discipulado e trabalhar com eles.
não me parece provável que muitas pessoas queiram participar de um empreendimento que não parece grandemente promissor como esse. Todavia, no momento em que comece a funcionar, o processo poderia, sem dúvida, tornar-se uma experiência muito proveitosa para a igreja, disse ele. Várias outras sugestões foram feitas que talvez poderiam ajudar o discipulado nas igrejas. Entre elas, acham-se programas de internato, maior dedicação, enviar cristãos a lugares que estejam tendo êxodo no discipulado, ensinar o evangelismo como estilo de vida, maior treinamento para os pregadores quando ao discipulado, permitir que os pregadores tenham mais tempo para esse trabalho, concentração em alguns e permanência maior dos ministros num só lugar. Em resumo, as barreiras que o discipulado não. Vou ler de novo. Em resumo, as barreiras para o discipulado não mudarão drasticamente desde o primeiro século. Não mudaram, drasticamente desde o primeiro século. E a maneira de vencer esses obstáculos hoje continua sendo a mesma do primeiro século. 2 pontos. Obediência aos mandamentos de Jesus. Perguntas para fixar que a gente viu aqui hoje. Pergunta 1. 4 perguntinhas aí. Pergunta 1. Quais são algumas das barreiras ao discipulado da multiplicação sugerida pelos líderes de igrejas? Quais as duas que predominaram? Pergunta 2. Quais algumas das barreiras que você percebe? 3. Que sugestões foram feitas por esses líderes que podem ser postas em práticas na sua vida e na de sua congregação? E 4. Que sugestões você pode fazer para ajudar a vencer os obstáculos ao discipulado? E aqui tem a referência, nota de referência aqui. E hoje eu esqueci de acender aqui a iluminação, então não sei se está dando para ver direito aqui a nota aqui, tá bem? Qualquer coisa você escreva aí para o meu e-mail que eu te mando. Bom, próximo vídeo vai ser capítulo 12, que vai falar a escolha é a chave. Então, se você está gostando, não perca. Deixa aí já o seu like, compartilhe esse vídeo, aciona aí o sininho para que você seja lembrado quando eu fizer a leitura aí do próximo capítulo. E se você está gostando aí da leitura e estudo desse livro, Discipulado, o Ministério da Multiplicação, do Dr. Milton Jones, publicado pela editora Vida Cristã, compartilhe esse vídeo aqui e se inscreva aí no canal, tá bem? Se ficou alguma dúvida do que eu li aqui hoje, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada. E fico muito feliz que você ficou até o final desse vídeo aqui. Fico muito feliz que você está investindo aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus também está muito feliz com a sua dedicação. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E não esqueça de ver aí na minha playlist algum tema que você goste aí. Tem aproximadamente uns 30 livros lidos aí na íntegra para o seu crescimento espiritual. Muito obrigado e até o próximo vídeo.